o instrutor que instrui alguém a pilotar uma moto deve estar atento, né, à rua e à moto, já que a aluna não sabe dirigir, não tendo como ter praticado qualquer abuso, sendo tudo fruto da imaginação da vítima. Fato este que só veio à tona em seu depoimento durante a audiência de instrução. Em momento algum, essa questão da moto foi revelada durante a investigação, só veio à tona na audiência de instrução. Quer dizer, ela iniciou com uma denúncia, com um fato, depois mudou e assim por diante. Aí eu fico me perguntando, nobres julgadores, caso fosse verdade essa acusação, como é que o réu planejaria cometer um crime como este durante uma aula de moto, em um ambiente público, no meio da rua, correndo risco de ser pego ou visto por algum popular? Como ele ensinaria a vítima a dirigir e, ao mesmo tempo, se aproveitaria da mesma, né? Normalmente, crimes dessa natureza ocorrem às escondidas, e não desta forma publicamente. E a vítima destes crimes, excelência, se repete com detalhes ocorridos, não importa o tempo ou aonde vai depor. Ou seja, ela deu uma versão no início, e já meses depois, na audiência de instrução, ela muda completamente os fatos. Ou seja, existe aí, no mínimo, uma grande dúvida se de fato os fatos ocorreram ou não. É um trauma muito grande, as vítimas normalmente contam com detalhes, pode durar o tempo que for, mas elas vão lembrar o que de fato aconteceu. As dúvidas levantadas devem beneficiar o réu, nos termos do princípio constitucional da presunção de inocência, visto que é necessária a formação do juiz de certeza sobre a autoria e materialidade do delito, que não se observa nesse caso. Trata-se de pessoa primária, bons antecedentes, endereço e trabalho fixo. Por todo exposto, pede à defesa o provimento do presente apelo e que seja garantida a absolvição do réu. Há de ser lembrado ainda que, sequer a idade da vítima, o réu tinha conhecimento, uma vez que o relacionamento com a mãe dela não passou de 3 a 4 meses, fato que restou incontroverso nos autos. Há relatos de testemunhas que diz que a vítima aparentava ter mais de 15 anos, enquanto o próprio réu reconhece que não sabia a idade da vítima. De toda sorte, caso seja mantida essa condenação, a defesa pede que, considerando o depoimento da vítima, ficando supostamente incontroverso apenas um único ato libidinoso, que foi quando a vítima especificamente diz que o réu teria tocado no seu durante uma aula de moto, a defesa requer que seja revalorada a pena final, excluindo da condenação a continuidade delitiva, reduzindo consideravelmente a pena final. Estas são as razões, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, doutor Joaquim. Com a palavra agora o doutor Bruno. Obrigado, senhora presidente. Eu ratifico o parecer de folhas 307 e 320 da lavra do doutor Procurador de Justiça, doutor José Maurício Carneiro, por seus próprios jurídicos fundamentos. Muito obrigada, doutor Bruno. Com a palavra, a desembargadora Marlúcia. Interpretação. Apelação. Como voto, presidente? Obrigada, desembargadora Marlúcia. Como voto, desembargador Henrique? Adiro integralmente o voto. Bem lançado, voto da eminente relatora. Eu também, da mesma forma, acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Voto conhecido, né? A apelação conhecida e desprovida. 4.29, apelação 0200-936, dígito 66-2023. Apelante Regivaldo Damásio dos Anjos. E advogados Antônio Henrique Cavalcante Parente e Paulo Vitor Góes Pinheiro. Tá, pois não. É da relatoria da desembargadora Marlúcia. Está em mesa, desembargadora? 0200-936. Extensão.
Está em mesa. Eu indago ao doutor Paulo Vitor e ao doutor Bruno, se deseja a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Doutor Paulo Vitor, o senhor terá o prazo regimental de 15 minutos. O senhor está com a palavra. Inicialmente, boa tarde, eminente presidenta, desembargadora Andrea Delfino, obrigado pela oportunidade de atuar nesta Câmara Criminal, sob a presidência de Vossa Excelência. Eminente desembargadora Marluza Araújo Bezerra, relatora da presente ação de apelação criminal. É uma honra encontrá-la aqui no nosso egrégio tribunal, ainda mais que na modalidade remota. Aproveito ainda a oportunidade para cumprimentar todos os outros desembargadores presentes, cumprimentando ainda o procurador, doutor Bruno Jorge. Inicialmente, quero pedir aqui desculpas pelo nervosismo, talvez pela pouca idade, ou pela primeira experiência no tribunal, mas não poderia deixar de fazê-la. Seguindo agora para o caso em questão. Estamos diante aqui de uma apelação criminal, onde o réu é o senhor Regivaldo Damásio dos Anjos, e tem como objetivo extinguir de maneira total a aplicação de pena ora imposta ao réu, proferida pela terceira vara criminal da comarca de Juazeiro do Norte, no interior do estado. No dia 9 de março de 2023, o senhor Regivaldo e a senhora Micaele, sua companheira, foram presos em flagrante delito pela prática das tenazes previstas no artigo 33 e 35 da Lei de Drogas e o artigo 14 do Estatuto de Desarmamento, bem como pela posse de um documento falso, onde o senhor Regivaldo foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão, juntado aos autos, que foi assinado às 10h30. O mesmo, juntamente com a sua companheira, foram presos fora da sua residência, enquanto se deslocava da casa de sua sogra, também testemunha do processo, para a sua casa. E em sua abordagem, sob sua posse, foram apreendido uma porção de crack, pesando 10 gramas, e a quantia de R$ 308. Após o cumprimento do referido mandado de prisão pelo senhor Regivaldo Damásio, às 10h30, inicia-se uma busca indiscriminada e não autorizada pelas autoridades policiais ali presentes para o cumprimento do mandado de prisão, tanto na residência do réu, Regivaldo, como na de sua sogra, a testemunha Vanilda. O que se busca para a respectivação de apelação criminal tem o cerne do problema do desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão em desfavor do senhor Regivaldo Damásio dos Anjos. E assim como o entendimento de nossa Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso 51, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. É ainda o entendimento do ministro Celso de Mello, que diz que a ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder, a qual se instale para revestir de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios inicialmente obtidos, ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do devido processo legal, que tem o dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas. Entretanto, nobres julgadores, em sua sentença, o juízo de primeiro grau ignora a ilicitude na colheita de provas, tendo em vista a busca e a apreensão na residência do réu, bem como na residência de sua sogra, a senhora Vanilda, bem como os depoimentos dos inspetores que tomaram ciência de Regivaldo, após as consultas em mandados de prisão em Alberto, bem como na abordagem, se deu em razão do cumprimento de mandado de prisão. Após o cumprimento, todos os demais atos realizados pelos inspetores violam o que determina o próprio mandado de prisão que está acostado aos autos, sendo, pois, excessiva a busca e a apreensão dos domicílios e ilegais todas as provas colhidas. Assim é o entendimento ainda do STJ no HC 663055, de relatoria do eminente ministro Rogério Schietti. É claro, se não vejamos uma pequena transcrição do acórdão. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo, vinculado à justa causa, qual, excepcionalmente, se restringir o direito fundamental à intimidade.
Ao caso, a descoberta de uma situação de flagrante ou para a concretização do crime do tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, decorreu de um ingresso ilícito na moradia do acusado, a passo que o mesmo fora preso fora de sua residência, e não autorizou o ingresso dos policiais nesta, conforme depoimentos, bem como na residência de sua sogra, a senhora Vanilda, violando assim norma constitucional que consagra o direito à inviolabilidade do homicídio, tornando assim imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por consequente, todos os atos que dela derivam, por serem decorrentes diretamente dessa diligência policial. Ainda no mesmo entendimento do HC 663-055, onde reconhece como ilícita as provas obtidas a partir da violação do domicílio do acusado, bem como todas as provas que delas decorrem, requerendo, por consequente, a absolvição das imputações relativas aos crimes do 33, 35 da Lei de Drogas e 14 do Estatuto de Desarmamento. É ainda a decisão do mesmo HC, servindo, pois, em razão de sua semelhança em toda a sua matéria, que o precedente do Superior Tribunal de Justiça, entendendo este Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pela anulação de todas as provas obtidas após o cumprimento do mandado de prisão do senhor Regivaldo Damaso dos Anjos. Ainda, em seus depoimentos, os réus informam que não autorizaram a entrada, que eles invadiram enquanto mesmo estavam na calçada, sendo confirmada com a pergunta ao inspetor Felipe Salles, em que confirma que a abordagem foi realizada na entrada da casa, na calçada. Ressalta os novos julgadores que os réus estão ainda incomunicáveis desde a data da prisão, e seus depoimentos são uníssonos quanto à confirmação de que a abordagem, bem como o cumprimento do mandado de prisão, fora realizado na calçada, fora da residência, bem como a autorização, a suposta autorização alegada pelos inspetores que realizaram a prisão, não aconteceu. Bem como na busca e apreensão indiscriminada realizada dentro da casa da senhora Vanilda, em que esta, em seu depoimento, informa que a única coisa que disseram foi que saia de casa, que é a polícia. Em que afirma que os policiais afirmaram, mandando esta sair de casa e entraram, e na saída regressaram com uma bolsa. Ou seja, além de extrapolar os limites do mandado de prisão, que não autorizava a desforra probatória na casa do réu, faz o mesmo na casa do terceiro, que fora retirada de sua própria casa para buscas, requerendo de vossas excelências, em razão da latente violação ao que preconiza o artigo 5º da CF, em seu artigo 51, bem como por extrapolar os limites do mandado de prisão em desfavor do réu, tornando assim nula todas as provas obtidas após o cumprimento do respectivo mandado, pugna a defesa pelo julgamento favorável do presente apelo criminal, absolvendo assim o réu Regivaldo Damásio, com fulcro no artigo 386, inciso 1, 4, 5 e 7 do Código de Processo Penal, das demais previstas no artigo 33, caput, da Lei número 11.343/2006, artigo 35 da mesma lei e artigo 14 da Lei Federal número 10.826 de 2003. Não entendendo desta forma, excelências, que seja reconhecida a atenuante da confissão em sede de apresentação policial, a pena base não seja aumentada após a primeira fase da dosimetria da pena para todos os tipos penais. É o que requer a defesa. Obrigada, doutor Paulo Vitor. Com a palavra, o novo procurador. Obrigado, senhora presidente. O Ministério Público, sem mais delongas, ratifica o parecer constante dos autos, manifestando-se pelo desprovimento dos apelos. Muito obrigada, doutor Bruno. Com a palavra, a desembargadora Marlúcia.
Doutora Andréa, uma interrupção. Ela está com... Doutora Marlúcia está com o áudio desligado. Está ligado o áudio da desembargadora Marlúcia. Não consegui ouvi-la. Não está ouvindo? Tem alguém que possa... Doutor Caetano, o senhor está ouvindo? Desembargadora André, infelizmente não. Ah, então é o geral. Passando a pessoa... O rapaz da técnico vai nos ajudar aqui. Desembargadora? Doutor Caetano, o senhor me ouve? O áudio da senhora e de todos os demais desembargadores, eles estão perfeitos. Só o da desembargadora Marlúcia, que já há um tempo eu não tenho escutado bem. O desembargador Henrique eu consigo escutar bem, o desembargador Cid. O problema está com a fiação. Está me ouvindo, doutor Paulo? Agora sim, agora sim. Agora sim. Para lá. Estou reiniciando a leitura da verbetação, direito penal e processual penal, tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, falsa identidade, prova plena da materialidade e autoria delitivas, drogas apreendidas em poder dos réus, ora apelantes, durante cumprimento de mandado de prisão, precedido de investigações prévias que ensejaram a fundada suspeita da ocorrência de crime permanente, autorizando a intervenção imediata, sem mácula, a qualquer garantia constitucional e em circunstâncias reveladoras da prática do comércio ilícito dos tóxicos, apreendendo-se ainda a arma de fogo em poder do apelante, o qual, durante a abordagem, utilizou-se de cédula de identificação falsa, na expectativa de furtar-se ao cumprimento do mandado de prisão que os policiais civis diligenciavam para dar cumprimento. Condenação confirmada, dosimetria da pena bem formulada, dentro da razoável margem de discricionariedade que a lei confere ao julgador. Apelações conhecidas, contudo improvidas. Sentença rígida.
É como voto, presidente. Muito obrigada, desembargadora Marlúcia. Como voto, desembargador Henrique? Adiro integralmente o bem lançado o voto pela eminente desembargadora relatora. Obrigada, desembargador Henrique. Da mesma forma, eu ratifico meu voto provisório, acompanho a eminente relatora. 4.66, apelação. Sequência 304268, dígito 88, 2019, com marco de origem Itaitinga, primeira vara. Apelante, Samuel Adams Barros Andrade. Apelante, Rafael Ribeiro Carneiro. Advogado, Talvani Robson Mota de Moura. A doutora Talvani está em sala. Desembargador Henrique, está em mesa? Em mesa, presidente. Doutor Talvani, estou sim. Doutor Talvani, À sua desculpa. disposição, desembargador. Não, sem problemas. Aí eu indago o doutor Talvani e o doutor Bruno, se deseja a leitura do relatório. Não, faça a dispensa. Doutor Talvani, o senhor terá o prazo regimental de 15 minutos. O senhor está com a palavra. Está ótimo. Procurarei ser bem breve. Prezados desembargadores, eu gostaria de saudá-los na tarde deste dia e aos membros, né, que estão presentes da Advocacia, Defensoria, Ministério Público, aos servidores e a todos os presentes nessa sala. Recebam a minha saudação. Eu gostaria de fazer apenas um breve resumo fático, antes de defender aqui 2 pontos de vista. O primeiro é que a presente apelação se trata de um fato ocorrido no dia 31 de agosto de 2018, às 12h12, na cidade de Itaitinga, ocasião em que o vereador João Roberto de Oliveira Nascimento foi assassinado com disparos de arma de fogo, ainda no interior do seu veículo, em frente à Câmara Municipal. Então, relatou o Ministério Público na denúncia que as filmagens da ação mostram que 3 indivíduos estavam no interior de um Palio quente, desceram do carro e atiraram em direção ao automóvel. Durante a ação delituosa também foram atingidos por disparo pessoas que estavam na companhia do vereador, a saber, Tânia Márcia, esposa do vereador, e Cícero José Santana Monteiro. Ficou apurado que o veículo utilizado pelos atiradores havia sido roubado no dia 29 de agosto de 2018. Na ocasião deste roubo também foi subtraído o aparelho celular do proprietário do Palio Weekend. Foi através deste celular que foi possível identificar o nacional Roberto Braga Mesquita, eis que o mesmo havia cedido o referido aparelho para sua esposa Adriele. Ouvido na delegacia, Roberto Braga Mesquita, vulgo RBT, aduziu ser integrante da organização Comando Vermelho, confessou a sua participação no homicídio do vereador, afirmando ser o atirador que aparece nas filmagens. No decorrer dos trabalhos investigados, restou comprovado por meio de análise de registro de extração de dados de aparelhos, bem como depoimentos testemunhais, que os demais atiradores que aparecem nas filmagens são Rafael Alves Nunes, Samuel Adams Barros Andrade. A motivação do crime teria sido um suposto relacionamento havido entre a mulher de José Flávio, apontado como chefe do Comando Vermelho de Itaitinga, de acordo com o Ministério Público. Este nutria, em relação à vítima, um desafeto, tendo em vista que este suspeitava de que José Roberto estaria tendo um suposto relacionamento amoroso com sua mulher. Apontando do Ministério Público que o Rafael Ribeiro Carneiro, seu sobrinho, lhe deu apoio nesta ação, sendo um dos autores intelectuais. E daí, excelências, esse é o breve resumo. Então, como defensor do Rafael Ribeiro Carneiro, nesta ocasião, eu gostaria de fazer apenas umas observações relevantes para que Vossa Excelência possa entender as razões do recurso de apelação da defesa. Em primeiro lugar, nós temos que ressaltar o seguinte: o Rafael Ribeiro Carneiro utilizava um celular, e este celular ele foi apreendido em um outro contexto 2 meses depois, e neste celular encontraram 2 vídeos. Esses 2 vídeos, alguém pegando um aparelho e descartando ao rio, e no outro vídeo aparece um vídeo que lhe foi enviado de uma outra pessoa, de terceira pessoa, e esse vídeo apresenta alguém filmando o carro do vereador. E daí,
foram devidamente denunciados tanto o Rafael Ribeiro Carneiro, bem como a sua esposa, de nome Beatriz. E ao longo da instrução processual, ficou provado o próprio Ministério Público pugnou ou, nos seus memoriais, deu parecer pela impronúncia da esposa de Rafael Ribeiro Carneiro, pelas seguintes razões. Eu estou extraindo um trecho dos memoriais do Ministério Público, colacionado às folhas 1410, em que ele diz: por fim, cumpre ressaltar que a acusada, ao que tudo indica, não repassou os vídeos recebidos, o que demonstra ainda mais a sua ausência na empreitada criminosa. Então, vejam bem, essa questão desses vídeos, desse aparelho celular, a esposa dele, ouvida em instrução e julgamento, ela chegou a dizer que o aparelho lhe pertencia, mas quem usava era o seu marido, no caso, o Rafael Ribeiro Carneiro, ora apelante. Então, veja bem, se o Rafael utilizava o aparelho celular da senhora Beatriz e esta foi impronunciada pelo fato de que não repassou esses vídeos para nenhuma pessoa, por consequência natural, o Rafael deveria ter sido impronunciado. No entanto, o Ministério Público invocou para a pronúncia o indúbio pro societate, o que foi devidamente acolhido pelo magistrado. Rafael Ribeiro Carneiro chegou à submissão ao egrégio Tribunal do Júri através da invocação do princípio do indúbio pro societate. Vale lembrar que as provas judicializadas nenhuma comprovam a autoria intelectual por parte do senhor Rafael Ribeiro Carneiro, em que pese este ter confessado na delegacia num primeiro momento, nós temos que entender um outro contexto. Ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas e, neste momento, apreenderam o seu aparelho celular e o mesmo na delegacia confessou no inquérito policial a participação delitiva, mas na audiência de instrução e julgamento se retratou. Ora, excelências, é consabido, isto é provado, ensinos, doutrinas, artigos científicos e jurisprudências internacionais, sobretudo a americana, ela discute o tema de falsas confissões. E existe até um caso muito famoso, Central Park, em que 5 jovens foram acusados de um estupro contra uma mulher branca, 5 jovens negros, e eles confessaram, todos os 5 confessaram o delito, e virou até um seriado do Netflix. É bastante importante e interessante essa história, que quando chegou no julgamento, todos se retrataram do possível delito que haviam cometido. E o exame de DNA comprovou a sua inocência. O grande epicentro desta reflexão reside no fato de que, inclusive, o doutor juiz federal, professor Jorge Marmenstein, inclusive meu professor no mestrado, ele tem um livro, Testemunhando a Injustiça, em que ele fala a respeito disso, o que leva uma pessoa a fazer uma autoconfissão falsa. É o momento de tensão, é o momento de estresse e, quando não, acompanhado de tortura física, ou o que leva uma pessoa a fazer uma falsa confissão é isso. Então, apenas abrindo aqui este parêntese para dizer que também Rafael foi vítima desta situação, onde fez uma falsa confissão e se retratou devidamente no momento da audiência de instrução e julgamento. Então, se tirar essa confissão do Rafael, ora apelante, divorciada de qualquer outro elemento, esse processo não tem prova sequer para não tinha prova sequer para submetê-lo a julgamento, o que dirá condená-lo. Então, por estas razões, se ele utilizava o aparelho da esposa e o Ministério Público pediu nos seus memoriais para que esta fosse impronunciada, porque não se tem prova de que ela repassou os vídeos para ninguém, ou seja, se Rafael estava usando o aparelho e não repassou os vídeos para ninguém, como é que Rafael foi submetido a júri popular? Então, as premissas das quais eu me baseio neste momento
aqui nas razões argumentativas apresentadas a Vossas Excelências, inclusive, a sentença de pronúncia, ela fala a respeito do indúbio pro societate, e foi com base neste cheque em branco, nesse fantasmagórico instituto, ou princípio, melhor dizendo, que todos os réus foram submetidos a júri popular. Daí, Excelências, é importante e muito válida a reflexão no sentido de demonstrar a cada um dos senhores que, prezados julgadores, os senhores me ouvem, porque houve aqui uma interferência? Oi, os Estamos senhores ouvindo me... bem, doutor. Pronto. Então, o raciocínio esposado pela defesa é no sentido de que, conforme a impronúncia da sua própria esposa, que deveria ter sido uma impronúncia como consequência natural de Rafael, que este usava o seu celular, o indúbio pro societate os levou a júri e, com base nos seus antecedentes criminais, o júri popular, naquele momento ali, achou por bem condená-lo, de modo que o mesmo pegou uma condenação de 24 anos, uma pena base extremamente exacerbada, e, neste caso concreto, a defesa, através desta apelação, busca a anulação do júri, eis que as provas que foram utilizadas são contrárias às provas. O julgamento foi proferido de maneira contrária às provas dos autos, de modo que este processo merece ser anulado e novamente submetido a júri. De outra banda, a defesa também sustenta o redimensionamento da pena. Caso Vossas Excelências entendam por superado este argumento, que possam aqui redimensionar a pena, tendo em vista que o mesmo pegou 24 anos de reclusão e a pena base iniciou-se em 16 anos. E nós sabemos que a pena base ela deve obedecer a alguns critérios, sobretudo alguns já esposados pelo STJ. A pena se mostrou exagerada logo no seu mínimo, por consequência natural, na pena intermediária se deve aplicar a fração de 1/8, porque isso é correspondente a cada uma das circunstâncias judiciais, de modo que merece acolhimento essa argumentação no sentido de, em caso de superado o primeiro argumento, seja redimensionada a pena no tocante ao Rafael Ribeiro Carneiro. Então, essas são as razões que eu submeto à baila para apreciação de Vossas Excelências, pedindo que o presente julgamento seja anulado para que, novamente, ele seja submetido a júri popular. É como me manifesto. Obrigado, doutor Alvane. Com a palavra, o nobre procurador. Obrigado, desembargadora Andréa. O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento dos recursos, provimento parcial da resignação de Rafael Alves Nunes e o improvimento integral dos demais recursos, nos termos do já lançado parecer constante dos autos. Obrigado, doutor Bruno. Com a palavra, o desembargador Henrique. Obrigado, presidente. É um voto longo, mas eu vou ler aqui só a proposta de emenda. Só a parte da verbetação da proposta de emenda, tendo em vista que já foi disponibilizado para todos os colegas. Emenda: apelações criminais, Tribunal do Júri, 3 homicídios qualificados, um consumado e 2 tentados, organização criminosa, rejeição das preliminares de nulidade processual, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, inocorrência, versão acolhida pelos jurados amparados no acervo probatório, súmula 6 do TJCE, reexame da dosimetria das penas dos apelantes, recurso interposto por José Flávio Souza e Rafael parcialmente providos, questão da dosimetria, recurso interposto por Rafael Ribeiro, José Roberto Braga Mesquita e Samuel Adams de Andrade, improvidos, reforma de ofício de parte da sentença. Muito obrigada, desembargador. Muito obrigada, desembargador Henrique. Como vota o doutor Cid? Acompanho integralmente o desembargador Henrique Santos. Obrigada. Como vota a desembargadora Marlúcia? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Dando sequência, 4.89, recurso em distrito 020,
1512, dígito 53, 2023, com marca de origem Iracema. Recorrente Francisco Teosângenes Diógenes. Advogado, doutor Talvânio Robson Moto de Moura. Da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim. Está aí mesmo? Sim, presidente. Doutor Talvani e o doutor Bruno, você deseja a leitura do relatório? Não, peço a dispensa. Doutor Talvani, o senhor tem um prazo regimental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Pronto. Excelsos julgadores, eu gostaria de renovar a saudação ofertada a Vossas Excelências por ocasião da outra sustentação oral. E daí eu gostaria de despertar a atenção de cada um dos julgadores para o seguinte ponto de vista. Essa tentativa de homicídio branca, como apontada na hipótese acusatória, ela, de fato, é o maior absurdo jurídico que se pode ter. Em primeiro lugar, o primeiro argumento que eu utilizo em sede recursal da invasão de domicílio. Este rapaz estava 1h da manhã na sua casa, junto com a sua esposa, dormindo. De repente, a sua propriedade, uma fazenda na zona rural, foi invadida sem mandato judicial, 1h da manhã pela polícia. E mais do que isso, excelências, na fazenda sobredita existe câmera. E deu para se perceber no link que acompanha o próprio recurso de distrito, e dentro dos autos demonstra a clandestinidade da entrada policial na fazenda, ao argumento de que havia uma denúncia anônima esta de que havia uma pessoa foragida, uma pessoa muito perigosa, de nome Cigano, dentro da casa deles. Isso foi dito na audiência de instrução e julgamento. Este foi o móvel que levou a polícia, através de uma denúncia anônima, invadir 1h da manhã a propriedade do cidadão. De modo que as câmeras revelam os policiais entrando de maneira sorrateira, e chegou ao momento de procurar nas telhas da casa se havia alguma câmera, como de fato procuraram, encontraram e desligaram as câmeras para legitimar a sua clandestina invasão. E daí a hipótese acusatória aponta que um policial verbalizou, e nesta verbalização, supostamente, o ora apelante teria recebido os policiais à bala. Ora, as provas dos autos são fartas, no sentido de apontar o desespero da esposa do ora recorrente. Ela ligou para um policial de nome Jales, este confirmou, foi juntado prints, e o próprio policial chegou aí até a propriedade. Eles tinham vendido um gado, estavam com R$70 mil em dinheiro em espécie, tem contrato nos autos que comprova essa transação financeira. A pessoa que comprou o gado a eles também veio em juízo, e depois no sentido de dizer que realmente houve a transação. E neste dia, eles estavam com este dinheiro, fruto desta negociação lícita, eis que o mesmo trabalha com corte de gado, venda de animais, e também é fazendeiro. E daí, temendo que fossem assaltados, eles temiam mais do que isso, além do assalto, a sua própria morte. Como sabemos hoje, a delinquência, sobretudo a de sangue, ela é muito perversa. Os crimes contra o patrimônio também, de igual modo. Vendo por este lado, imaginem, Vossas Excelências, a 1h da manhã, de repente, desligou-se a câmera, não tinha o contato visual com a parte externa da sua propriedade, porque a própria polícia desligou, e, de repente, ao ouvir, e um dos policiais dizem que verbalizou e negociou e foi recebido a bala, e outro não, outro diz que não houve esta verbalização, e que, de repente, ouviu-se um disparo da parte de dentro. E daí ficou, além de ter sido preso, está há 1 ano suportando a constrição preventiva, e o que a defesa vem impugnar neste primeiro argumento é a anulação do presente processo, tendo em vista que a invasão domiciliar se mostra palpável, comprovada através das câmeras desligadas pela polícia, e mais do que isso, a contaminação, porque a contaminação de toda a prova dela decorrente
no caso, a invasão domiciliar. Porque cidadão nenhum que mora na propriedade rural, que more na beira-mar, que more em qualquer ponto estratégico e bem abastado de Fortaleza, que seja no Alphaville, Cidade Alfa, tem o direito de ter sua casa invadida. De modo que essa invasão ela se mostra contrária à jurisprudência ora defendida pelo STJ, não houve registro, não houve documentação por parte da polícia, não houve a comprovação da voluntariedade, também não houve sequer uma diligência prévia em relação à suposta denúncia. A suposta denúncia veio como móvel e como, em muitos casos, apenas como um agente autorizador dessas condutas que devem ser reprovadas e rechaçadas pelo Poder Judiciário. Este é o primeiro argumento. O segundo argumento, Excelências, é que o policial de nome Blade chegou a dizer que bateu na porta e verbalizou e foi recebido a bala. Mas não. Existe um outro policial que também estava presente no local do crime, e nós temos aqui as folhas 535, se Vossas Excelências quiserem observar nos autos, só para ter ideia, são fotos da propriedade, para mostrar as folhas 537, os prints da esposa do recorrente ligando para a polícia, as folhas 538, as câmeras, e 539 gravando a invasão domiciliar. E daí nós temos, ao longo de toda a instrução, o link está na folha 541 e também está no processo. Então, o policial Blade alega essa versão estranha, conflitante com o que diz o outro policial de nome Lima, que não houve sequer verbalização. E a defesa entende, neste caso concreto, de maneira palpável, de maneira factível, de maneira plausível, de que uma pessoa que tem a casa invadida, câmera desligada, à 1h da manhã, e de repente, num contexto desse, com R$70 mil em casa, frutos de uma negociação de animais, ela imaginava o quê? Um assalto, e um assalto talvez pensando até que fosse vítima de um suposto latrocínio. E ela deu alguns disparos, efetivamente, não em direção à polícia, e daí eu gostaria de que Vossas Excelências pudessem reconhecer neste caso concreto. Isso é claro que é uma matéria que a competência constitucional é do júri, mas de plano. Isso aqui está claro, palpável, está de maneira posta, de maneira muito simples, uma legítima defesa putativa, tendo em vista que qualquer pessoa nessa situação imaginaria que estava diante de uma situação. E um terceiro ponto, argumentando ainda sobre a desnecessidade de uma prisão preventiva. Excelências, nós estamos falando de um homem que, apesar de ser fazendeiro, tem nível superior, é fisioterapeuta também, um homem que trabalha licitamente, está preso já dia 28 agora deste ano, vai completar 1 ano da sua prisão preventiva numa tentativa branca, apontada pela hipótese acusatória, mas vergastada pela defesa, pelo conjunto probatório produzido em sede de audiência de instrução e julgamento, em depoimentos conflitantes dos próprios policiais. De repente, 2 estavam na mesma operação e fizeram a rendição. Um declara que, no momento em que ele percebeu que era a polícia, ele se entregou voluntariamente e ficou dito por ele, no seu próprio interrogatório, que ele deu foi graças a Deus quando ele identificou que era efetivamente polícia no momento em que ele se entregou de maneira voluntária. Ao contrário, quando ele percebeu isso, ele sentiu, agora estou seguro. E daí o mesmo se entregou sem apresentar nenhuma resistência. E daí eu gostaria de pedir a Vossas Excelências que pudesse também reavaliar essa questão da desnecessidade da sua prisão preventiva. São esses os 3 argumentos: a invasão domiciliar sem obedecer os critérios jurisprudenciais e o estándar já estabelecido pelo STJ, também o reconhecimento da legítima defesa putativa, em que pese ser uma matéria a ser discutida em âmbito de júri popular, mas diante de primeiro plano, de uma visão simples, se contempla que ele estava também imiscuído nesta situação. Em terceiro lugar, peço a avaliação referente à sua prisão preventiva pela desnecessidade,
pela ausência de motivos que coloque na condição de um preso provisório. É como eu me manifesto e agradeço a atenção de cada uma de vossas excelências. Muito obrigado, doutor Talvani. Com a palavra, o nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Desde já, adianto que a pretensão recursal não merece êxito da defesa, e não obstante seu esforço. Aqui temos um indício suficiente de autoria. O próprio recorrente admite que alguém bateu na porta dele, identificando-se como polícia, ele que não acreditou a essa versão, ele que não acreditou ser a polícia, e por conta disso disparou, mais de uma vez, inclusive. Daí o enquadramento da tentativa de homicídio. Então ele fala que em legítima defesa putativa, mas se já é difícil para despronunciar a legítima defesa própria, que tem que estar de forma muito clara, muito comprovada, imagina a legítima defesa putativa. Então, cabe ao júri. A defesa que vai ter que apresentar essa tese lá, se sabia, se pensou que era polícia, se não se incorreu em erro, as circunstâncias todas. O certo é que ele disparou. E era um indivíduo já temível, procurado. Havia notícia de que ele já havia disparado arma de fogo naquele dia. Né? A polícia, os disparos foram efetuados antes da polícia ingressar no domicílio, vale ressaltar. E lá no interior do domicílio foi encontrado um arsenalzinho pequeno de armas de fogo. Quer dizer, então não é um cidadão comum que, sem razões para suspeitar, de noite, acordado com alguém batendo na sua porta. Não, ele a qualquer momento poderia ser, sim, abordado pela polícia, sim. Há indício suficiente, prova da materialidade delitiva, tentativa branca não impressiona, todo dia morre pessoas com uma bala de fogo, um disparo só, balas perdidas, disparou 2 vezes próximo ao policial. Enfim, foi muito feliz, sim, a doutora juíza que pronunciou, a doutora Marília Ferreira, pronunciou o réu com base nos relatos dos policiais. Está perfeita a decisão de pronúncia, suficientemente fundamentada. Razão pela qual manifestamos pelo desprovimento do recurso. Ok, muito obrigada, doutor Bruno. Com a palavra, a desembargadora Ângela. Muito grata, excelência. Desta vez, eu me penitencio com o doutor Caetano Lima, defensor público, talvez por ele não estar em sala, eu não o tenha cumprimentado anteriormente, e peço licença para ler apenas a proposta de argumentação da emenda, assegurando ao doutor Talvani que tão logo... Peço perdão, porque eu desligo a câmera que o Wellington pede para não carregar demais. Sem problemas, doutor Caetano. Boa tarde. Boa Com tarde. licença. Então, dizendo também ao doutor Talvani, como dizia, que assim que terminar a sessão, o voto estará disponibilizado e assinado. Trata-se de um recurso em sentido estrito, de uma decisão de pronúncia, o crime é homicídio qualificado na modalidade tentada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação de nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas por violação de domicílio, não conhecimento, matéria já analisada em habeas corpus anteriormente julgado por essa Câmara Criminal, coisa julgada. Pedido de revogação da prisão preventiva, não conhecido, hipótese não constante no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal. Pleito absolutório por ausência de indícios de materialidade delitiva, impossibilidade comprovada materialidade, presentes indícios suficientes de autoria, requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, atribuição constitucional do Tribunal do Júri, tese de legítima defesa putativa, não acolhimento, ausência de comprovação inequívoca da excludente de ilicitude. Existindo dúvida razoável sobre a ocorrência do crime doloso contra a vida, deve ser o acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pronúncia mantida, recurso parcialmente conhecido e desprovido, é como voto. Muito obrigada, desembargadora Ângela. Como voto, doutor Cid? Acompanho integralmente o voto da relatora. Muito obrigada, doutor Cid. Como voto, desembargadora Marlúcia? Acompanho a relatora, presidente. Muito obrigada.
Pois não. Tá. Vamos suspender, dando um intervalo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde.
3198, dígito 90, 2022. Com marca de origem Maracanaú, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Apelante J.E.T.M. Advogado Leonel Caminha Linhares. Relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral. 9890. Está em mesa, doutor Cid? Doutor Leonel, está em sala? Pois não, excelência. Estou sim. Doutor Cid, o senhor confirma que o recurso conhecido e provido, no sentido de absolver o apelante? Não, peraí. É o 020 3198, dígito 90. Vou marcar o outro aqui, você acha, tipo? Então, 109, não é isso? Isso. 020. Peraí. 020 31 3198. 3198. dígito 90. 90. Exatamente. Recurso conhecido e provido. No sentido de absolver o apelante, não é isso? E tem aqui o... Exatamente. Vará. Já concedi da liberdade Pedido ao vará. com aquelas hashtag, inclusive, aqui. É isso. Doutor Leonel, mesmo assim o senhor insiste em... Não, excelência, não, excelência. Satisfeito. Tá, O ok, juízo foi muito feito. obrigado. Obrigado. Tá, bom dia. 4.110. Recurso em sentido estrito. 00.102.57, dígito 49, 2022. Já foi. Ah, já foi esse? 4.122. Apelação 02016, dígito 48, 2022. Apelante Francisco Merisvaldo Pinto da Silva. Advogado Cláudio Vidal de Brito. Relatoria do doutor Cid. 48. Dizendo que ele está declinando aqui da sustentação. Está declinando? Tá certo. Só que falta votação lá agora. Tá, pois não. Apelação 02016, dígito 48. Está em mesa. Não, não vai ter. Está declinando aqui da sustentação. Ele está declinando a sustentação. Esse, faltam os votos da desembargadora Malu, você, desembargador Henrique. Eu fiz uma observação que foi acolhida. Acolhida, justamente sobre a questão da hesitação, sua violenta emoção. Né? Claro, claro. Qual item? O item? Além disso, a tese deve ser subsidiária. No caso, não? No caso de condenação. Além disso, a tese deve ser subsidiária no caso de condenação, no que é consideração pela profora que ter agido sob denominação, não foi submetida à pressão do jurado, de forma que houve um pedido da querella também não deve submeter. Só no caso de condenação. Além disso, a tese deve ser subsidiária no caso de condenação. Só isso. Porque retira a redução da pena, é isso? Além disso, a tese deve ser subsidiária. No caso que concerne a redução da pena. Não foi submetida à apreciação. Então tira. No caso de condenação. Del aqui. Entendeu? Del salvar. Reconhecido e provido. Conhecido e provido. É recurso conhecido, deferido para declarar nulidade de julgamento réu,
devendo acusar se submetida a novo julgamento pelo júri, fazendo constar desse defensivo na formulação dos quesitos. Com a devida observância da ordem dos quesitos obrigatórios, não devendo praticar o que ser perfeito. É isso. Pois não, é exatamente. 4.124, apelação 02, 19, 363, disparo de 2023. Só. Peraí, cadê o número? Está na página. Está na folha aqui, não entendeu? 02 19 363 363 4. Esse eu não voto. Esse, no caso, Marlúcia, desembargadora Marlúcia, desembargador André, que considerou impedida. Que o sistema fica colocando esse que ela impedido, não consegue contar. É, né? Pronto. Aqui, né? Processo originário. Da segunda do jogo. Engraçado que é dos documentos que tem a assinatura do senhor. Nos últimos 18 anos foi da segunda vara. Não lembro que passou, porque eu vejo a segunda. Não tem qualquer vara do jogo. 18 anos, eu tenho um completo de 2000 para cá. Sim. Perfeito, acompanhe. Ok. O desembargador Henrique está impedido, então vou votar. Então, também acompanho o voto do eminente relator. Então, recurso conhecido e provido. Pega, doutor Abílio, como o recurso foi conhecido e provido, e o senhor ainda deseja a sustentação oral? Boa tarde, excelências. Doutor André, eu dispenso a sustentação oral. 4.128. Apelação 00-61-271, dígito 14, 2013. Apelante Francisco Evandro Cassiano dos Santos Filho. Advogado Monalisa Canuto Rodrigues Bezerra. Da relatoria do doutor Cid. Doutor Cid está em mesa? Sim, senhora. Doutora Monalisa está em sala? Sim, excelência. Pois não. Eu indago a doutora Monalisa, doutor Bruno, se deseja a leitura do relatório. Dispenso, excelência. Doutora Monalisa, a senhora terá o prazo mental de 15 minutos. A senhora está com a palavra. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, ao doutor representante do Ministério Público, aos colegas advogados e a todos os presentes nesta sessão. A presente apelação, ela busca a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que condenou o réu Francisco Evandro Cassiano dos Santos Filho nas penas privativas de liberdade dos artigos 157, parágrafo 2º, inciso 2 e 311 do Código Penal, requerendo à defesa tão somente a absolvição do réu quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, por insuficiência de provas. Bem, constam nos autos que o veículo em que os réus transitavam estavam com a placa adulterada por uma fita adesiva, sendo o mesmo conduzido pelo apelante. Durante a instrução do feito, foram inquiridas testemunhas arroladas pela acusação. Porém, esses depoimentos não revelam de forma inequívoca a atuação do apelante na adulteração do veículo. Dessa forma, os depoimentos das testemunhas, dos policiais militares, dos correios, bem como do apelante,
acompanhado do auto de apreensão, apenas atestam que houve adulteração da placa do veículo automotor e que o apelante apenas era o condutor, nada se referindo à autoria do crime. Pelo contrário, não soube quem realizou a indigitada adulteração. Ademais, em juízo, o réu negou a prática deste crime. Não há nos autos nenhuma prova que indique a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor ao apelante. Das provas acostadas nos autos, ao que se lê, não há indícios que possam atribuir a autoria do referido delito ao réu ou apelante, pois o conjunto probatório impossibilita a condenação do mesmo ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor. Bem, o crime de adulteração de sinal de veículo automotor é tipificado no artigo 311 do Código Penal Brasileiro, há de ser analisado de forma criteriosa, tendo em vista que o núcleo penal do tipo é adulterar ou remarcar, verbos estes de ação, quais sejam modificar e corromper. Logo, a simples posse ou mesmo o trânsito com um veículo automotor adulterado não tipifica o crime. A mera constatação que o automóvel, o qual estava em poder do apelante, estava com a placa adulterada, não é elemento suficiente para ensejar a condenação do recorrente. Porquanto não foi suficientemente demonstrado que o apelante foi o responsável pela adulteração da placa do carro. A materialidade do crime de adulteração está sim comprovada, pois há o auto de apreensão em que consta que o veículo estava com a placa adulterada. Entretanto, não há como provar a autoria do réu. O conjunto probatório impossibilita a condenação. Como se sabe, a condenação criminal existe uma prova cabal, de certeza, da existência do delito e de seu autor, o que não se verificou no caso em evidência. É certo, nobres julgadores, que resta evidente que não há provas suficientes para a condenação do recorrente, ou seja, as provas colhidas são insuficientes para a formação de um juízo de certeza, devendo, no caso, levar-se em questão o princípio indúbio pro réu. Finalizando aqui a minha sustentação, ciente da clara evidência dos fatos e do direito aplicável à espécie, espera-se que este egrégio Tribunal de Justiça conheça e prova a presente irresignação para o fim de acolher o pedido de absolvição do apelante do crime ora em discussão, em razão da ausência de provas de seu cometimento, não se podendo condenar por conjecturas, nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Uma boa sessão a todos e um bom trabalho. Muito obrigada. Parabenizo a doutora Mona Lisa pela sustentação oral. Com a palavra, o novo procurador. Obrigado, excelência. Faço adiantado da hora, o Ministério Público ratifica o parecer já constante dos autos. Muito obrigada, doutor Bruno. Com a palavra, doutor Cid. Obrigado, excelência. Diante do adiantado da hora, eu vou fazer apenas a alusão à verbetação, mas, para tanto, eu vou fazer só a leitura de um destaque, porque, como são vários réus, é um pequeno resumo de um item do destaque, e o voto, a doutora poderá ver questão de instantaneamente nos autos, estará bem explicativo. Apelações dos réus Denilson Silva Costa, Jorge Luiz de Oliveira Albuquerque e José Eduardo Silvestre da Silva, conhecidas e improvidas. Apelação do acusado Francisco Evandro Cassiano dos Santos Filho, conhecida e provida. De ofício, reformada a dosimetria da pena em relação aos apelantes Jorge Luiz de Oliveira Albuquerque e José Eduardo Silvestre da Silva. A verbetação, de forma bem clara e bem objetiva, ficou da seguinte: penal, processual penal, apelação criminal, roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo, recurso das defesas, recurso de Denilson Silva Costa, Jorge Luiz de Oliveira Albuquerque e José Eduardo Silvestre da Silva, pleito de absolvição por ausência de provas, inviabilidade, autoria e materialidade do delito de roubo majorado comprovados por meio dos depoimentos da vítima, das testemunhas ouvidas em juízo e pelo auto de apresentação e apreensão. Recurso da defesa de Francisco Evandro Cassiano dos Santos Filho,
pedido de absolvição pela prática do crime de adulteração de sinal identificador do veículo, possibilidade, autoria não comprovada. Apelações dos réus Denilson Silva Costa, Jorge Luiz de Oliveira Albuquerque e José Eduardo Silvestre da Silva, conhecidas e improvidas. Apelação do acusado Francisco Evandro Cassiano dos Santos Filho, conhecida e provida. De ofício reformada a dosimetria da pena em relação aos réus Jorge Luiz de Oliveira Albuquerque e José Eduardo Silvestre da Silva. No teor do voto, Vossa Excelência poderá ver a dosimetria da sua melhor exatidão. É assim como voto. Muito obrigado, doutor Cid. Como voto, desembargadora Marluce? Eu acompanho o relator, presidente. Obrigada, desembargadora Marluce. Como voto, desembargador Henrique? Obrigado. Como eu já o fiz provisoriamente, que agora o torno definitivo, adiro integralmente o bem lançado voto pelo eminente relator. Pronto, muito obrigada. Então, foram encerradas as sustentações orais. Passaremos agora aos destaques. 4.4, apelação 00-33-127, dígito 88, 2017. Da relatoria da desembargadora Ângela. Está sendo retirado de pauta, não é isso, desembargadora Ângela? Exato, nós detectamos uma prevenção. Ok. Apelação 4.70, apelação de sequência 307877, dígito 87, 2019, da minha relatoria, também estou retirando de pauta. Passaremos agora aos processos pendentes de julgamento. 3.4, habeas corpus 062 68 10, dígito 81, 2024. Impetrante Francisco Iranete Castro Filho. Paciente Daniel Félix da Costa, da relatoria da desembargadora Marlúcia. Tem falta? Impedido. Falta o voto da desembargadora Ângela. A Madeline já havia me advertido no início da sessão, eu analisei o voto no curso da sessão e eu acompanho integralmente o voto da relatora. Tá. Então, voto habeas corpus conhecido e ordem denegada. 1081. 3.23, habeas corpus 062, 82, 44, dígito 08, 2024. Impetrante Ana Virgínia Pereira Lemos de Freitas. Da relatoria do desembargador Henrique Holanda Silveira. Falta o voto da desembargadora Ângela. Pois não, Excelência, esse habeas corpus eu não votei. Só fechar aqui para ver minhas obrigações. Nesse caso, eu peço vênia para divergir, desembargador Henrique, porque o réu tem outro registro criminal, estava com tornozeleira há pouco tempo, foi encontrada, além da pequena quantidade em sua posse, droga em seu carro, provavelmente 150 gramas de crack, que chamam uma tapioca, e as teses que ele levantou, negativa de autoria, concordo com o desembargador pelo não conhecimento. Agora, em relação à ausência do periculum libertatis e condições pessoais favoráveis, é o que eu divido aqui oralmente. Desembargador Henrique. Eu já mantenho o meu voto. Pelos fundamentos quantia íntima de drogas. E, sem delongas, eu mantenho o voto. Eu também, da mesma forma, mantenho o voto. Então, por maioria, né, ordem parcialmente conhecida na extensão concedida. (4.7), apelação 023-7751, dígito 89, 2023. Já foi votado? Tá. Apelação 4.49, sequência de 3 zeros, 84, 39, dígito 87, 2017. Da relatoria do desembargador Henrique Jorge Holanda. Pode votar. Desembargadora Ângela. Sequência de 3 zeros, 84, 39, 87. 37. 89, 84, 39, dígito 87. Eu me comuniquei no chat com o desembargador Henrique.
compreendendo de forma diversa e pedindo respeitosa vênia para divergir, pois compreendo que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos. Explico, o réu confessou perante a autoridade policial. Apesar de alegar ter sido torturado na audiência de custódia, não há nos autos registro de que tenha se concluído pela ocorrência da tortura. A vítima foi morta com um machado que pertence a uma padaria onde o réu trabalha, e é uma das pessoas que utiliza a ferramenta. A vítima foi morta do lado de fora da padaria. No início, o réu negou que estivesse da padaria no horário do crime, mas depois confessou, porque a sua entrada foi registrada pela Câmara de Segurança. Segundo o dono da padaria, o réu só trabalhava até às 23 horas, porém entrou na padaria às 1h15 da manhã, onde colocou sua camisa para lavar, após ter atraído a vítima até o beco, à saída dos fundos da padaria, chamando-o para fumar maconha. Na padaria estava uma testemunha, de apelido Tônio Caixa d'Água, que dorme todos os dias na padaria e foi acordado pelo réu no dia e horário do crime. O dono da padaria confirmou em juízo seu depoimento. Foi o que eu coloquei no chat. Desembargador Henrique. Presidente, eu mantenho o voto, sempre eu entendo prevalente a decisão dos jurados, tanto para condenar como para absolver, e eu peço vênia, eminente desembargadora Ângela, para manter o voto, no sentido de entender como prevalente a decisão dos senhores jurados. Tem duas versões, escolher uma delas. Eu mantenho também o meu voto, já proferido, né? Soberania dos vereditos. Então, aquela é para maioria improvida. 4.51, apelação 0053-402, dígito 05-2020. Da relatoria do desembargador Henrique Jorge. Desembargadora Ângela. Também me comuniquei no chat quanto à absolvição do delito de receptação. No caso de armas de fogo, caberia ao acusado demonstrar a origem lícita do artefato. O juízo processante alega que a ciência da origem ilícita do bem, nesse caso, deriva do amplo conhecimento de que há todo um trâmite legal e burocrático para a aquisição da lista da arma. Então, eu divido somente nesse ponto. O voto é longo, como tenho feito, pela manutenção da condenação em relação à receptação da arma. Presidente, aquele tema aqui já bem debatido, em relação ao 180, que eu acho que tem antecedente, essa Câmara já tem majoritariamente decidido nesse sentido. Então, por maioria. 4.76, apelação 0023-859, dígito 84-2016. Da minha relatoria. Falta o voto da desembargadora Ângela. Eu também me comuniquei com a excelência no chat pela não aplicação do princípio da insignificância, porque aqui no caso foi um furto qualificado por abuso de confiança. Há entendimento do STJ nesse sentido, de não aplicação da insignificância nesses casos, e também a questão da restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Esse é o tema repetitivo 1205 do STJ. Tinha me comunicado no chat com Vossa Excelência. Mas eu entendi como foi um botijão de gás. Então aí eu apliquei. Sim, então pronto. Então, eu mantenho o meu voto, desembargadora. Doutor Cid já acompanhou, né? Então, assim, por maioria. Não, por caso, né? Isso. Exato. 4.90, apelação 01-77-862, dígito 49-2019, da relatoria da desembargadora Ângela. Falta a desembargadora Marluce. Eu já encontrei. 01-77-862, dígito 49.
Eu estou divergindo, né? Fiz constar aí minha divergência no chat, acho que a desembargadora Ângela teve acesso. Eu estou divergindo unicamente por entender que a materialidade do crime de tráfico de drogas não se encontra comprovada em razão da não apreensão de substância entorpecente. A desembargadora respondeu, mantendo o entendimento. Coloquei no corpo do voto entendimentos do ministro Alexandre Moraes, Mar Mendes e da ministra Daniela Teixeira, todos no sentido de ser possível a condenação mesmo sem apreensão. Sem apreensão da droga. Meu entendimento é de que não é possível, então eu mantenho esse entendimento. Os conhecidos para parcial provimento aos apelos Francisco da Chaglina Fernandes, José Roberto Silva Barbosa e negar provimento aos demais apelos e de ofício de mencionar as penas com somente Francisco. Não é isso, Maria? Sim, eu só ligar aqui, a maioria disso. Vencida a divergência. Cafézinho aí. Depois dos 5 anos. 497, apelação 0011 784, distrito 36, 2012. Os dois. A da desembargadora Ângela. Pode votar a desembargadora Ângela e o desembargador Henrique. Isso. É uma observação da. Deixa eu só lá, abrir a peça que eu estou aqui. Sua. Minha. Fazendo minhas anotações. Qual é? Esse aqui é júri. 0011 784, distrito 36. 11 é 84, distrito 36. O desembargador Henrique colocou. O desembargador Henrique se comunicou no chat, eu não tive tempo de responder e nem de rever, então eu vou pedir vistas desse processo, viu? Perfeito. Doido para discutir júri aqui hoje. Vamos ao próximo. 4.106, apelação 0019 583, 33, 2017. 33. Relatório da desembargadora Ângela. Os dois, o mesmo. Da desembargadora Marluz, desembargadora Henrique Botal. Eu estou divergindo da desembargadora Ângela, né, a relatora, no que diz respeito à tese de ilicitude do acesso ao celular do réu, José Olavo da Costa Ferreira, pois não restou demonstrado nos autos que ele tenha autorizado que os policiais devassassem seu aparelho de telefonia móvel. Os investigadores, em momento algum, mencionaram que o acusado tenha dado a referida permissão, além de que, quando interrogado em juízo, o réu afirmou ter sido agredido pelos policiais para fornecer a senha. Sendo assim, considerando que todos os elementos de convicção carreados aos autos decorreram das informações obtidas através do celular de José Olavo, impõe-se o reconhecimento da nulidade, nos termos do artigo 157 e 573, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o que enseja, consequentemente, a absolvição dos réus por ausência de provas válidas. Então, estou divergindo da relatora sobre esses argumentos. Desembargador Henrique? Por favor. Não, por favor, desembargador Ângela. Não, mas só o número. Tá, desculpe. 0019 583, dígito 33. 83, 33, dígito 33. 83, 33? Exatamente. Em relação à ilicitude de provas, né? A minha forma de enxergar a coleta probatória é diferente da desembargadora Marlúcia e explico por quê. O réu, no caso, desbloqueou o celular para os policiais e os prints das conversas foram juntados aos autos.
ele foi ouvido na delegacia, na presença do advogado, até cito o nome dele, OAB, e nada falou sobre essa ilicitude de prova no primeiro momento em que foi interrogado, ou que teria sido forçado a entregar esse celular. A senha do celular. A senha do celular, e ele só passou a dizer que foi torturado e obrigado a fornecer a senha em juízo, né? Depois já da instalada o sumário da culpa, né? Então, nesse caso, eu penso que essa alteração de versão, ela não merece acolhimento, porque, como eu disse, num primeiro momento ele compareceu à delegacia com o advogado e nada foi dito em relação a essa suposta ilicitude na coleta dos prints do celular. Então, foi assim que eu interpretei os fatos. Sim. Desembargador Henrique. Eu vou pedir vênia eminente desembargadora Ângela, mas eu também comungo com esse entendimento suscitado aqui pela desembargadora Marlúcia, e eu acho não muito verossímil que alguém vá ceder a sua senha assim, para os policiais. Então, sem delongas, eu adiro integralmente à divergência inaugurada pela desembargadora Marlúcia. A turma, por maioria de votos, vencida a doutor relator, acordou em conhecer dos recursos para dar-lhe provimento nos termos do voto divergente da desembargadora Marlúcia Araújo Bezerra, designada para lavar o acordo. Tá certo. Pela absolvição. Pela absolvição, sim. Pela absolvição. Por ausência de provas válidas. 4.112, agravo em execução penal 0097-047, dígito 05, da relatoria do Dr. Cid Peixoto Amaral Neto. Quem fez uma observação? Sim. Sim. Parceria aqui hoje. Ele está improvido. Desembargador Marlúcia. Não é o 04705? É o 04705. É esse? É, conhecido e provido. Provido. Improvido. Aqui tem provido. O desembargador, desculpa, ele atendeu as ponderações. Tá. Pelo improvido. Pronto. Certo. Então tá. Improvido para caçar benefício. Ele acolheu as minhas ponderações na divergência. 4705. É. 0097-04705. Foi. Aqui, recurso improvido. Improvido. 4.118, apelação, sequência 30-6447, dígito 72, 2019. Da relatora desembargador Henrique. Falta desembargadora Ângela. Eu me comuniquei no chat, desembargador Henrique, aquela questão da fuga para dentro da residência, se isso autorizaria o ingresso, né? Eu estou me filiando no início da sessão. É o mesmo tema, os mesmos julgados, ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre Moraes. Se um agente do Estado não puder realizar abordagem via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fugas, gesticulações e demais reações típicas, já conhecida pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento ao exercício da segurança pública, foi o que nos disse o ministro Gilmar Mendes, e eu o acompanho. Esse tema a gente já debateu, eu mantenho o meu voto também por decisões do Supremo Tribunal Federal, do STJ, que está muito rígido nesse aspecto. A gente já discutiu lá no início, eu não vou me manifestar pela mantença do meu voto. E na casa, cada caso aqui é um caso, né? Então, nesse caso, eu mantenho o meu voto também, acompanho o ministro relator. Maioria provido, conhecido e provido. 4.120, apelação 029, 4205, dígito 26,
da relatoria do Dr. Cid, é 029, 4.120. Eu lancei a minha divergência, né, na forma aqui de declaração de voto. O doutor Cid teve acesso? 0294-205, dígito 26. A advogada aí que também não votou. Estou divergindo, né, pelo improvimento do recurso ministerial para absolver o réu. Conseguiu abrir? Tá, pois não. Tem um voto divergente da desembargadora Marlúcia, não sei se o senhor teve acesso. É declaração de voto. Conseguiu abrir? Conseguiu? Sim, a minha declaração, que é divergindo do seu entendimento. Sim. Doutor mantém, então, né? O desembargador Henrique teve acesso a essa declaração de voto divergente? Sim. Eu vou pedir vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Improvimento da apelação, né? E manter a absolvição. Que recorreu. Mantendo a absolvição. Encerrou? Eu ia só pedir aqui um voto de pesar o falecimento da mãe da juíza Vanessa, da nona criminal, Vanessa Maria. Sim, conheço. A dona Luzia, né, que faleceu hoje, agora, às 11 horas da manhã, e eu pedi um voto de pesar. Tive com ela ontem. Foi, né? Então, se vocês concordam. Plenamente de acordo. Sim, de acordo. Pois não. Ao que tudo indica, inclusive, talvez por erro médico, inclusive. Né? Então, a família está enlutada, não pude participar do velório, que estou agora, diante dos compromissos profissionais, estou aqui enlutado. Se pudesse consignar para a família. Não, com certeza. Inclusive, a filha, que foi minha ex-mulher, é servidora da casa, Sônia Cavalcante, da Câmara de Direito Público. Não sei qual é a Câmara. Terceira? Terceira Câmara que está lá. Muito. Expedito Cavalcante, nome dele, Wellington. Tá, eu peço. Obrigado. Sogro do senhor, né? Agradecer. Sogro. Até então, só como sogro não tem ex, né? Então, atualmente tem outro sogro, mas não tem ex, mas uma pessoa maravilhosa. Então, e nossa família é sempre muito una, sabe? Uma pessoa... para poder não casar, a nora não casar com sogros, uma pessoa fantástica, uma pessoa... casar com a sogra. Um homem maravilhoso. Alguém deseja mais? Parabenizar pela agilidade aí na comissão. Muito obrigada. Tá, muito obrigada. Conseguimos uma sessão com tantas sustentações, né? E mais de 200 julgamentos. Mais de 200? Sim. Ai, que beleza. Tá, muito obrigada. Agradecer a presença aqui do doutor Bruno, presidente dessa forma. Doutor Caetano, agradecer a presença de todos. Né, claro, encerrar e desejar uma ótima semana a todos nós. De inspeção. E de boa inspeção para todos nós. Né? Obrigado. Não, mas eu fico lá, já que